Cheguei! E aí, cidadãos e cidadãs da nossa amada e idolatrada Salve Salve, Chinazuela do Sul Ocidental, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu também estou bom. Estamos indo, né? Bom, pela abertura, acredito que vocês já sabem sobre quem nós vamos conversar. Ele mesmo, aquele ministro tanto quanto fofinho que fica lá naquele tribunal do quarto andar, né? Aquele lá de cima. Pois bem, se você acabou de descer de uma nave vindo de Arcturus, você provavelmente não sabe o que andou acontecendo. Mas essa pessoa da qual nós estamos falando decidiu com uma canetada monocrática que a lei Magnitsky não vale mais no Brasil. E o pior é que ele decidiu isso em um processo completamente alheio à lei Magnitsky, que é tudo que está acontecendo. Ele enfiou um jabuti no meio de um outro processo e ele conseguiu com isso fazer um escarcéu. Ele praticamente quebrou o Brasil com uma porradinha só. Eu vou te falar, viu? É complicado ter uma pessoa tão inconsequente, né? Eu nem vou falar, mas Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Entendeu? Você é um ignorante. Você é um... pois é, muito. Ele decidiu, aqui na nossa democratura, com a sua canetinha pesada, que a tal da lei Magnitsky não vale no Brasil e que quem cumprir está lascado. O problema é que ele colocou a coisa de uma forma que acaba com o conceito da reciprocidade das leis. Existem leis americanas que valem aqui no Brasil da mesma forma que existem leis brasileiras que valem lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Porque vamos supor que a pessoa seja condenada por um homicídio, né? Um brasileiro é condenado por homicídio e está nos Estados Unidos e você quer trazer. Ele pode ser preso lá pelo homicídio e trazido para cá, para ser julgado aqui. Então a reciprocidade das leis tem essa... Então a reciprocidade das leis tem essa função. Também tem outras. Mas a partir do momento que ele diz que isso não existe mais, olha o tamanho do risco em que ele nos coloca. Foi só ele dar essa pataquada sem tamanho que as ações dos bancos começaram a cair loucamente. Por quê? Se os bancos brasileiros resolverem fazer o que ele disse e descumprir a lei Magnitsky para proteger os nossos queridos togados, eles vão ser sancionados pelos Estados Unidos. E vão ter dívidas enormes, vão tomar multas monstruosas e quem bota dinheirinho nas ações desses bancos já fala logo, opa, tô fora dessa, deixa eu pegar minha ação aqui antes que ela desvalorize. E aí todo mundo se livra dessas ações, vende e as ações caíram, mas afundaram, que fundo, o código de lucro chegou a bater lá no fundo e quicar. Se eles cumprem a lei Magnitsky, descumprem o que o Dino está dizendo. E aí vão ser sancionados aqui no Brasil. Não sei o que é pior. Você ficar sob o jugo dos ditadores de toga daqui ou tomar um porradão da lei Magnitsky lá nos Estados Unidos e provavelmente parar de funcionar. Vários bancos brasileiros têm ações dos Estados Unidos. Eles atuam, eles têm agências lá fora, eles fazem crédito, eles fazem vendas internacionais. Cara, tá todo mundo louco, desesperado com isso. Além disso, o que esse ser conseguiu fazer? Várias famílias, várias cidades que ficaram no caminho do lamaçal do acidente lá de Mariana, né, Brumadinho, etc., essas cidades têm uma indenização a receber aqui. Mas essas empresas, Samarco e tal, são empresas lá de fora. Então essas empresas estão sendo processadas pelos municípios lá fora.
E aí, a partir do momento que não tem reciprocidade, essas indenizações lá fora, que são muito maiores, essas cidades não podem mais receber, porque o Dino disse que não vale mais. Então ele afundou as cidades, afundou os bancos. Afundar é com ele mesmo, né? Tem aquela cena que ele senta no banco e derruba todo mundo, né? Porque afinal de contas ele é uma pessoa de moderado peso, né? Então ele não só conseguiu quebrar aquela cadeira, como conseguiu quebrar agora os bancos, conseguiu quebrar as cidades e está tentando quebrar o país. Com relação à Lei Magnitsky, desculpa, mas não tem como para onde fugir. Eu trouxe aqui para vocês uma entrevista do advogado Davi Aragão, que trabalha lá nos Estados Unidos e é um dos maiores especialistas em Lei Magnitsky. Ele vai explicar para vocês bonitinho aqui tudo o que vai acontecer agora. O vídeo tem mais ou menos 6 a 7 minutos e toma aí. Imagine se o governo Lula, pressionado pela blindagem do STF, decida ir além das palavras. Imagine que obrigue os bancos brasileiros a descumprirem as sanções, que instrua o Banco Central a não colaborar com os bloqueios de ativos. Imagine que o Brasil oficialmente declare: não reconhecemos a Lei Magnitsky dentro do território nacional. Bancos brasileiros não cumprirão essas determinações. Isso não é ficção, é exatamente o que alguns países já tentaram fazer. E eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu com eles. Quando o país desafia as sanções primárias da Lei Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de Protocolo de Destruição Total. É uma segunda linha de ataque criada especificamente para quebrar países rebeldes. É como se fosse uma guerra em duas frentes. Primeiro, eles atacam a pessoa sancionada. Depois, atacam quem protege essa pessoa. E o Brasil inteiro pode acabar virando alvo disso. Vou explicar cada uma das armas dessa máquina de guerra financeira. A primeira arma são as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim. Eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso. Não precisam sancionar todos os bancos. Basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN List. Resultado, o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano. Não pode processar pagamentos em dólares. Não pode participar de financiamentos de comércio exterior. Mas a coisa fica ainda pior. Por causa da regra de contaminação, qualquer banco brasileiro que fizer negócios com o Banco do Brasil sancionado também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. É a morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico, o apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 60% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles. Oracle roda base de dados. Cisco conecta as redes. VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever exatamente como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia a revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala. Quase todos de bandeira americana. A Internet Bank completamente sai do
do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva. Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, europeus e treasuries do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos, investigação de compliance, revisão de origem de fundos, auditoria de antilavagem, mas o resultado é o mesmo, o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las, não consegue vender os títulos do Tesouro Americano que possui, não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das suas reservas internacionais viraram papel de parede. Do dia para a noite, o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão, e quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções. É um tiro de advertência. Bancos internacionais ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal, e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. E o terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar com qualquer lugar do mundo. Não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações realizadas. O comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano. 65% são commodities. Soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente. Ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que compra commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela Lei Magnitsky, pode ser também sancionada. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar 2 ou 3 grandes, como exemplo, que todas as demais irão seguir. Imagine que sancionem as americanas Cargill e Hunter Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trade companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira párea comercial do dia para a noite. A quinta arma, uma que pouca gente conhece, mas é devastadora. Pressão sobre as seguradoras internacionais. Todo o comércio internacional depende de seguros. Navio carregando soja precisa de um seguro marítimo. Avião carregando café vai precisar de seguro de carga também. Até a refinaria de petróleo precisa de seguro de responsabilidade civil. E 95% das seguradoras internacionais são americanas ou europeias. A Lloyd's de Londres, a AIG, a Zurich, Allianz. Quando americanos pressionam, elas param de segurar cargas brasileiras. Resultado? Navios param de sair dos portos brasileiros. Aviões param de carregar produtos brasileiros. É como se o Brasil fosse declarado não segurável. Traduzindo para bom português, a gente sabe que o nosso querido rocambole de cocô do hipopótamo do inferno está tentando destruir o Brasil para proteger o amiguinho dele e se proteger. Eu não sei até quando o país vai aguentar essa corja fazendo merda, fazendo caquinha aí e colocando a gente em risco. Então se prepara, porque as coisas podem piorar muito. Mas eu vejo luz no fim do túnel, porque eu tenho certeza que esses caras não vão conseguir se manter nessa arrogância achando que estão acima das leis. Né? Eles podem achar que são a lei aqui, mas não são. Eles vão cair e vão cair feio. Eu quero dizer para vocês que existe uma galera tentando formar um partido conservador, um partido que seja realmente de direita, diferente de tudo que está aí.
O pessoal fala que o PL é um partido de direita. Não, não é. O PL sempre foi um partido do centrão que endireitou um pouquinho com a entrada do Bolsonaro. Nós queremos agora criar o Partido Conservador, que é o Conservador 17. Você procura aí na internet o Partido Conservador, pega a ficha de apoio, preenche a ficha de apoio, encaminha para a gente, porque a gente precisa juntar essas assinaturas e transformar esse Brasil em alguma coisa nova. Eu estou disposto a meter a cara a tapa e ir lá para Brasília para sair no tapa com essa gente, para a gente poder garantir um futuro decente para os nossos filhos, para os nossos netos, ter um país que realmente dê prosperidade, que dê oportunidade, que dê chance de crescimento a todo mundo que tiver afim. Estou contando com vocês para ajudar nessa empreitada, ok? Principalmente vocês que são do mundo do tiro. Gente, se vocês são atiradores desportivos, vocês precisam nos ajudar a fazer esse partido crescer, porque a gente precisa reverter tudo o que foi feito neste período. A gente precisa extinguir aquela lei infernal, acabar com esse decreto, acabar com essa maluquice que eles criaram, que dificulta todo mundo a ter o acesso às armas. Nós precisamos da nossa segunda emenda aqui. Entendeu? Estou contando com vocês, pessoal do mundo do tiro. E se você não é do mundo do tiro, mas é do Brasil, é um brasileiro, é um patriota, reage. Reaja agora. Não adianta ficar aí reclamando. Levanta o bundão da cadeira e vamos fazer alguma coisa. Ok? Grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Se o Xandão não me prender antes. Beijo, fui!